Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Que bom que você chegou aqui nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. E se você gostar desse vídeo, que você possa dar um gostei, né? Também você possa nos ajudar se inscrevendo no canal. Tem um botãozinho embaixo de se inscrever. Com certeza você vai nos ajudar e muito, né, a compartilharmos a palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma série de estudos, né, estudos da Bíblia, e hoje nós iremos falar sobre o juízo. E eu convido você a curvar a sua fronte e vamos dirigir uma oração ao nosso Deus. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por os teus cuidados. Obrigado pela tua proteção. Esteja com essa pessoa que vai estudar a Bíblia conosco, que o Senhor possa abençoá-la através desse estudo. Obrigado por tudo, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos fazer uma pequena introdução para nós entrarmos no assunto. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Como disse Salomão, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que é interessante, esse texto que foi lido está em Eclesiastes 12:14, depois você pode conferir. Paulo também confirma, Paulo diz assim: pois todos compareceremos perante o tribunal de Cristo, né? Romanos 14:10, você pode também dar uma conferida lá. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? Né? Claro que a palavra de Deus ela vai nos dar a resposta. Né? Estou com minha Bíblia aqui na mão, convido você também a estar com a sua aí, para nós podermos acompanharmos juntos a leitura bíblica. Então vamos lá. Nós temos uma perguntinha aqui, a perguntinha é o seguinte: para onde foi Jesus após sua ascensão? Né? Para onde Jesus foi após a sua ascensão? Nós vamos para o livro de Hebreus, né? Você chegando no livro de Apocalipse, você volta um pouco, o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, e você vai encontrar o livro de Hebreus. O capítulo é o capítulo 8, o verso é o verso 1 e o verso 2, que nos diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, né? Então você percebe que esse texto aqui é interessante, que diz o seguinte, que Cristo, né, o sumo sacerdote, ele se sentou à destra do trono da majestade aonde? Nos céus, né? E ele está lá como ministro, não é isso? Ministro, sumo sacerdote. Então nós achamos aqui, seguindo o texto, um santuário, né, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Esse tabernáculo, esse santuário, ele é aonde? No céu, né? Então nós já temos uma primeira resposta para essa pergunta. Jesus está no santuário celestial, no céu, né? Está ministrando, é o sumo sacerdote. Vamos lá. O capítulo 9, verso 24, nos diz o seguinte, ainda no livro de Hebreus, nos diz o seguinte: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então esse texto aqui diz que Jesus entrou no santuário no céu, não é isso? E aqui é interessante, e já o texto já traz dizendo o seguinte: para comparecer, né, diante de Deus, não é isso? Por nós, né? Mas nós temos um outro texto também, aí no livro de Apocalipse, o capítulo é o capítulo 1, e o verso é o verso 12 e 13, que nos diz o seguinte: veja só. Voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltando, vi 7 candeeiros de ouro,
e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingidos à altura do peito, com a cinta de ouro. Aqui João ele teve uma visão, e essa visão foi uma visão do céu. E lá quem ele enxerga lá no céu? Aqui ele enxerga um homem, não é isso? E um homem ele tinha umas vestes talares, umas vestes bonitas, né? E ele tinha um cinto, né, no peito, um cinto de ouro. Esse homem que João vê é Jesus glorificado, né? Não um Jesus que que andou pela terra, né? Mas um Jesus agora glorificado. Então João vê o Senhor Jesus glorificado, vê aonde? No céu, né? Então esse texto que nós lemos, né? Ele responde à pergunta que foi feita. Para onde Jesus foi após sua ascensão? Aqui diz assim: foi atuar como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem, no céu. Então Jesus está no céu, né? Mas vamos lá. Já que nós estamos falando sobre juízo, né? E nós lemos um texto aqui dizendo que Jesus está no céu, e Jesus ele está atuando como ministro diante de Deus, né? Por nós. Perceba que a pergunta aqui é o seguinte, veja só qual é a pergunta. Qual é o papel de Jesus no julgamento, né? Qual é o papel de Jesus no julgamento? Vamos ver qual é o papel de Jesus no julgamento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia aí. Estou com minha Bíblia aqui na mão e convido você também a abrir a sua, né? Vamos lá. O livro é o livro de João, capítulo 5, o verso é o verso 22. João 5 e o verso é o verso 22. João 5, 22. E o texto nos fala o seguinte. João 5, estou procurando aqui. Convido você também a estar procurando aí na sua. João 5, verso 22. Aqui nos diz assim. Vamos lá. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Que texto interessante. Então, lá no céu, o julgamento então vai ser feito por quem? Por Jesus, né? O julgamento será feito por Jesus. Porque é interessante que o texto fala bem assim, olha, e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Então Jesus no céu ele será o juiz, né? Jesus será o juiz. No livro de Daniel, no capítulo 7 e o verso 9, o verso 9 e 10 nos diz o seguinte. Daniel 7, verso 9 e 10. Diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, e suas rosas eram fogo ardente. O verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros, né? Então, perceba aqui que esse texto aqui está se referindo, né, a Jesus, não é isso? E aqui diz que existe um tribunal, né? E perceba que iniciou então o juízo e abriram-se então os livros, né? Então, o papel de Jesus no julgamento, ele tem um papel de julgar, né? De juiz, né? Como nós vemos no início do texto, né? Ao Pai ninguém julga, mas ao Filho foi dado todo o julgamento. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Além de juiz, qual a outra função que Jesus desempenha? Vamos ver no livro de João, 1 João, pertinho de Apocalipse, o capítulo 2 e o verso é o verso 1. Você indo para o último livro da Bíblia, do Apocalipse, fica mais fácil encontrar João. Você volta um pouco e você encontra João. E aqui nos diz assim, 1 João 2, verso 1, nos diz assim:
Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, é interessante aqui agora que a outra função desempenhada por Jesus é de advogado, né? Então, Jesus, ele advoga por nós perante o Pai, né? Isso, ele intercede por nós perante o Pai. Parece um pouco complicado nós entendermos que Jesus, ele é advogado, Jesus, ao mesmo tempo, ele é juiz, ele julga, não é mesmo? Mas eu vou lhe contar uma história para que você venha compreender melhor. Diz que tinham dois amigos, e um desses amigos, ele cometeu, né, alguns delitos, e ele foi preso. E ele lembrou que o seu outro amigo era advogado. Então ele liga para o seu amigo pedindo que vá lhe defender, né? Para poder ele sair da cadeia. Então esse amigo prontamente vai lá, atende o chamado, né? E advoga por aquele amigo, e aquele amigo sai da cadeia. Mas passando algum tempo, aquele jovem ele praticou um crime e ele volta de novo para a cadeia. Então ele lembra novamente seu amigo e ele liga para o seu amigo para pedir que seu amigo novamente vá lá e advogue por ele, né, para que ele seja solto da cadeia. E agora o seu amigo, que antes era advogado, diz o seguinte para ele: olha, eu não posso fazer mais nada por você, né? Antes eu poderia lhe defender, hoje, né, eu já vou ver a sua causa, né? Hoje eu vou julgar a sua causa. Então, o que acontece aqui? Hoje Jesus está intercedendo por mim e por você. Jesus hoje está intercedendo pelas pessoas diante do Pai. Mas vai chegar um momento que Jesus vai deixar as suas vestes de advogado e vai vestir as vestes de juiz. Você entende? Então, no momento que ele vestir as vestes de juiz, ele não irá mais defender, ele irá agora julgar o nosso caso, né? O que é interessante é que nós estamos falando sobre o juiz, então, e o juiz ele existe 3 fases. A primeira fase é chamado juízo investigativo, né? Como funciona essa fase, juízo investigativo? Lá no céu existem alguns livros: livro da vida, livro da morte, livro de memória, né? E lá no céu, o nome de algumas pessoas já foram passado, né? E algumas pessoas foram condenadas a se perderem e outras pessoas foram absolvidas. Então, por isso que é chamado de investigação. Nós estamos sob investigação ou investigativo. Você entende? Então, esse juízo ele está acontecendo hoje, né? E ele vai até a volta de Jesus, próxima à volta de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus vir, todas as coisas já foram julgadas, né? Jesus só vai pegar o seu povo, né, e levar para o céu. Então, é chamado de juiz de investigação, onde o nome das pessoas estão sendo passado em revista, né? Aqueles que estão sendo julgados foram absolvidos para a vida eterna, né? E outros que foram julgados foram condenados para a morte eterna. Mas também nós temos um outro juízo, chamado de uma outra fase, né, do juízo, chamado de comprovação. Essa fase de comprovação, nós iremos chegar no céu e lá nós iremos sentir falta de alguma pessoa, né, que nós conhecemos, que nós amamos, e nós iremos chegar até o Senhor Jesus e perguntar o que foi que aconteceu, por que essa pessoa não chegou lá. E vai ser aberto os livros e nós vamos poder ver nos livros qual o motivo pelo qual aquela pessoa se perdeu. E o que é interessante é que nós vamos comprovar que Deus fez de tudo, né, para levar aquela pessoa para o céu. Mas infelizmente ela não quis, ela se perdeu. E aí diz comprovação, porque nós vamos realmente comprovar o quanto Deus foi justo, né, com essa pessoa. Essa fase desse juízo,
ele ocorrerá durante os 1000 anos no céu, né? Então, os santos irão passar um período no céu chamado milênio, ou então 1000 anos. Nós já até estudamos esse assunto. Então, essa fase ocorrerá quando os santos estiverem no céu, né? Um período de 1000 anos. E haverá a última fase, né, desse juízo, chamado execução. Nessa fase de execução, o que vai acontecer? Após o milênio, né, terminou então o milênio, a Nova Jerusalém ela desce do céu para a terra, e Satanás e os seus anjos e os ímpios tentarão invadir a Nova Jerusalém. Então a história diz que descerá fogo do céu e consumirá a todos, né? Então essa fase aqui, execução, será a destruição de Satanás, dos seus anjos, dos ímpios, né? A execução final. Mas vamos lá, já que nós aprendemos essas 3 fases, né, do juízo, a pergunta é: o que Deus julgará? Né? O que Deus julgará? Nós vamos para o livro de Eclesiastes, o capítulo 12 e o verso 14. Nós vamos ver o que Deus vai julgar, não é mesmo? O que é interessante aqui é o seguinte: será que Deus vai julgar somente as coisas boas, né? Ou será que Deus vai julgar somente as coisas mais graves? Ou será que Deus vai julgar somente as coisas más? Vamos descobrir na palavra de Deus o que Deus irá julgar. Eclesiastes 12, verso 14, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o que Deus irá julgar? Todas as obras, né? Todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus irá julgar tudo, né? O juízo de Deus será estabelecido, segundo a verdade que recebemos de sua palavra, né? Se uma pessoa ela tem muito conhecimento da palavra de Deus, ela vai ser cobrada pelo muito conhecimento que ela tem. Se uma pessoa tem pouco conhecimento, ela vai ser cobrada pelo pouco conhecimento que ela tem. Você entende? De que modo seremos julgados? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. De que modo seremos julgados? Apocalipse capítulo 20, e o verso é o verso 12. Apocalipse 20, verso 12. E aqui nos diz o seguinte: 20, 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então perceba aqui algo interessante. De que modo seremos julgados? Conforme o que está escrito nos livros. Nós achamos no Apocalipse 2 livros. Nós achamos o livro da vida, né? E nós achamos também o livro da morte. No livro de Malaquias, nós achamos no capítulo 3, o verso 16, nós achamos lá o livro de memória, né? O livro da vida é quando nós aceitamos Jesus. O livro de memória é todo o sofrimento que passamos por Jesus, toda lágrima derramada por amor a Jesus. O livro da morte, o meu e o seu nome não pode estar escrito nele. É quando nós recusamos a mensagem do Senhor Jesus, nós recusamos o Senhor Jesus. Então, aqui é o seguinte: de que modo seremos julgados? Conforme o que está escrito nos livros, né? Se tiver escrito lá que nós fizemos coisas boas, que nós fomos obedientes a Deus, né? Que houve um arrependimento, que nós aceitamos Jesus, nós estaremos salvos, né? Se estiver lá escrito lá que nós fomos desobedientes a Deus, que nós fizemos coisas más, que não houve arrependimento, né? Infelizmente o nosso nome vai estar escrito no livro da morte,
e nós estaremos perdidos, né? Mas que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida, não é mesmo? Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Nós vamos para o livro de 2 Coríntios, capítulo 5, e o verso é o verso 10. 2 Coríntios 5, e o verso é o verso 10, que nos diz o seguinte: porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você percebe que já no começo nós temos a resposta, né? Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, né? Todos. Todos vamos estar, né, perante o tribunal de Cristo. Todos seremos julgados, né? Ou para a vida ou para a morte. O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? O que devemos fazer? Romanos 8, verso 1. No livro de Romanos, voltando um pouquinho atrás aí, nós vamos achar o capítulo 8 e o verso 1, que nos diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Aqui diz o seguinte, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós devemos aceitar o Senhor Jesus, né, como nosso Salvador pessoal. Nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. E é claro que se eu entregar minha vida ao Senhor Jesus, se você aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, e nós fizermos a sua vontade aqui na terra, é claro que naquele grande dia do juízo, né, nós seremos, né, absolvidos. Não é isso? Pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que esse possa ser o seu desejo, né, de aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, né, e também fazer a sua vontade, para que naquele grande dia nós possamos ser absolvidos, né, passar com louvor no juízo de Deus. E nós vamos aqui para a nossa última pergunta, que diz o seguinte: qual é a norma pelo qual seremos julgados? Né? Existe uma norma pelo qual nós seremos julgados? Vamos descobrir. Nós vamos para o livro de Tiago, o capítulo, estou com minha Bíblia aqui aberta, e convido você também a estar com a sua. Tiago, capítulo 2, do 10 ao 12, que diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, qual o critério que Deus vai usar, né? Qual a norma que Deus vai usar para sermos julgados? Aqui diz que nós seremos julgados, né? O critério que Deus irá usar, a norma, será a lei da liberdade. E qual é essa lei da liberdade? Os mandamentos de Deus, né? Os mandamentos, né? A sua lei, né? O que é interessante que no livro de Eclesiastes, voltando um pouquinho lá, nós vamos ver realmente que Deus ele requer de mim e de você que nós venhamos guardar os seus mandamentos, a sua lei. O capítulo é o capítulo 12 e o verso é o verso 14, que diz assim, 13 e 14, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Só o verso 13 nos responde, né? Então, aqui diz o seguinte, qual é o dever de todo homem? Né? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, né? Então, perceba o seguinte, perceba que a norma pelo qual seremos julgados é pela lei da liberdade, os mandamentos de Deus, né? E é preciso nós guardarmos os mandamentos de Deus. Se você não sabe onde estão os mandamentos de Deus, está no segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20. Lá você vai encontrar os 10 mandamentos de Deus, né? Para que você possa aprender. Estamos finalizando mais um estudo. Eu agradeço a você por ter ficado até aqui, até o final.
E eu gostaria de fazer com você, né, duas perguntas para nós finalizarmos o nosso estudo. A primeira pergunta é a seguinte: você deseja obedecer à palavra de Deus e aos seus mandamentos? Se você deseja, você, é claro, vai dizer um sim, né? A outra pergunta é a seguinte: você aceita Jesus como seu salvador pessoal e o constitui, né, como seu advogado pessoal? Se você disser sim, amém. Então, que Deus possa lhe abençoar e obrigado por você ter ficado até o final desse estudo. Eu convido você a fazer uma breve oração. Amado Deus, obrigado, Senhor, por essa pessoa que estudou a Bíblia conosco, do começo ao fim. Que o Senhor possa abençoá-la de uma maneira toda especial. Cuide dela nesse dia, a proteja, a livra de todo mal. Obrigado pelas bênçãos, obrigado por mais um dia. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, até mais uma próxima. Que Deus possa lhe abençoar.